Olá pessoal, no vídeo sobre negócios internacionais, Brasil e Venezuela, duas perguntas se repetiram várias vezes, por isso me chamaram a atenção, porque pode ser a dúvida de muita gente. Uma delas é, por que o Brasil escolheu fazer negócios com países comunistas, eles estão dizendo Cuba e Venezuela, e não fazer negócios com os Estados Unidos? A outra pergunta, que é até interessante, é por que o Brasil não investiu esse dinheiro na construção de hospitais públicos? Vamos para a primeira questão. Por que o Brasil escolheu fazer negócio com Venezuela e Cuba no lugar de fazer negócio para os Estados Unidos? Vamos pensar o contrário, gente. Os Estados Unidos têm grandes empresas de construção civil e têm preços até melhores que o Brasil. Então, por que a Venezuela deixou de fazer negócio com os Estados Unidos para fazer negócio com o Brasil? Para responder essa pergunta, você precisa entender o que significa o embargo econômico que os Estados Unidos impôs sobre Venezuela e sobre Cuba. Os Estados Unidos proibiu o mundo de fazer negócio com Venezuela e com Cuba por motivos políticos, porque eles têm problema com Venezuela e com Cuba, eles proibiram o resto do mundo de negociar com esses países. Então, esses países não têm muita opção. Digamos que eles compram esses produtos do Brasil porque eles não podem comprar de outro lugar. Agora eu vou chamar uma analogia para que você consiga refletir se realmente é ruim para o Brasil fazer negócio com Venezuela e fazer negócio com Cuba. Vamos pensar que você tem um mercadinho local e o seu mercadinho tem preço mais alto do que o supermercado da cidade. Algumas pessoas não conseguem chegar até o supermercado da cidade porque essas pessoas são mais pobres, elas não conseguem, por exemplo, pagar o ônibus. Então essas pessoas decidem comprar no seu mercadinho, ainda que você tenha preço mais alto. Aí eu pergunto para você, você vai dispensar essas pessoas como clientes porque você queria, na verdade, aquelas outras pessoas que estão comprando nos mercados maiores? É exatamente o que acontece no mercado internacional. O Brasil não tem preço melhor de serviço que os Estados Unidos e outros países de primeiro mundo que dominam a tecnologia de construção muito mais que o Brasil. O diferencial do Brasil é exatamente poder fazer negócio com Venezuela e com Cuba. E é exatamente porque os outros países não fazem negócio com Cuba e com Venezuela que o Brasil conseguiu crescer, digamos que, essa interferência internacional e essa oferta de serviços internacionais. Digamos que, porque Cuba e Venezuela são brigadas com grande parte do mundo desenvolvido, Cuba e Venezuela compram serviços no Brasil. E por que o Brasil tem a oportunidade de vender para Cuba e Venezuela? Exatamente porque os Estados Unidos e outros países de primeiro mundo decidiram não vender para Cuba e Venezuela, o Brasil teve a oportunidade de deixar de ser um mero produtor de commodities para começar a crescer a planta industrial e começar a crescer serviços avançados, como serviços da construção civil. Eu vou recapitular porque tem muita gente que não entendeu. O Brasil vende para Cuba e Venezuela porque Cuba e Venezuela não podem comprar dos Estados Unidos, porque se eles não fossem embargados, eles comprariam dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm mais tecnologia e menor preço que o Brasil. Então, se o Brasil não vendesse para Cuba e Venezuela esses serviços industriais e esses serviços de construção civil, o Brasil também não venderia para lugar nenhum, porque no mercado internacional o nosso preço e a nossa qualidade naquela época eram inferiores aos dos concorrentes. E é exatamente porque Cuba e Venezuela são brigados com os nossos concorrentes internacionais que eles compravam na nossa mão. Eu estou indo muito devagar porque isso está confuso na cabeça das pessoas. Agora eu vou partir para a segunda parte, que é a respeito do porquê o Brasil não investiu esse dinheiro do BNDES na construção, digamos que, de infraestrutura interna ou na construção de hospitais. Gente, eles estão fazendo hora com a cara de vocês. Vocês não entenderam que esse dinheiro do BNDES saiu do BNDES para uma empresa brasileira como empréstimo para um país que está desenvolvendo, digamos que, coisas de construção civil, mas esse país vai pagar com petróleo? Aí eu pergunto para vocês, nós vendemos para, no caso Venezuela, um serviço de construção civil e nós vamos receber em petróleo. A gente não tinha esses 9 bilhões. Esses 9 bilhões entraram na conta do governo federal porque Cuba
e Venezuela são negociantes internacionais que retornam o pagamento para o Brasil através de produtos. Nesse caso em específico, esses 9 bilhões, eles não existem no BNDES. Eles entraram numa conta a débito, ou seja, apenas números, e depois que Venezuela paga o Brasil com o petróleo, esses números são, digamos que, liquidados. A gente não tinha esse dinheiro para investir em hospitais públicos se a Venezuela não entrasse em contrapartida para pagar com o petróleo. Então essa ideia de que por que não investiu esse dinheiro no Brasil na construção de hospitais públicos, aí eu pergunto para vocês, a Venezuela ia pagar 9 bilhões de reais em petróleo para construir hospitais públicos no Brasil? Eu sei que fica um pouco confuso, mas o mais importante dessa segunda parte é você entender que esses 9 bilhões só existem no BNDES porque a Venezuela dá contrapartida em produtos venezuelanos. Se a gente tirar a Venezuela da história, a gente também não pode pegar esses 9 bilhões para investir em hospitais públicos, porque eles deixam de existir. Esses 9 bilhões que saíram do BNDES e entraram, por exemplo, na Andrade Gutierrez ou então na Odebrecht para a construção de obras na Venezuela, eles só existem porque a Venezuela tirou 9 bilhões em produtos venezuelanos e aplicou no BNDES. São contas internacionais. O que acontece é que a imprensa está fazendo toda uma nebulosidade para que você imagine que o Brasil tirou 9 bilhões e foi lá, olha aqui, ô Chaves, toma aqui de presente 9 bilhões. Não, são negócios internacionais que estão cada vez mais sendo utilizados como peças de imbecilização pública para convencer as pessoas a irem às ruas, a fazerem memes na internet e brigarem por assuntos que elas não têm sequer noção. Digamos que são motivos que eles sabem que vão funcionar porque o povo não entende como funcionam os negócios internacionais e o balanço de contas internacionais do governo. Espero que tenha ficado claro e muito obrigado pela participação, muito obrigado quem lançou essas perguntas, ainda que de forma crítica, porque são essas perguntas que estão na cabeça de muita gente e que incentivam, fazer esse tipo de vídeo.